Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Viajamos mais uma vez em Mateus capítulo 24, versículo 36, como mais uma prova, como mais um vídeo, como mais um conteúdo curto e objetivo, com um assunto investigativo, para aqueles que amam o panorama profético dos últimos dias, para aqueles que amam o desenrolar dos acontecimentos bíblicos, proféticos, históricos dos nossos dias. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Hoje trouxemos mais um tema, mais um assunto que tem estado a mexer com vários leigos, ministérios e, acima de tudo, pastores. O tema hoje para a nossa análise chama-se Marcação de Datas Proféticas, o Engano. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. A ansiedade em saber o acontecimento futuro, a curiosidade que começou no Éden com Eva, veio logo nos discípulos antes da ascensão de Cristo. Jesus diz aos discípulos: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Foi em 1844 que Guilherme Miller e seus associados começaram a estudar profecias de datas, começaram a fazer cálculos e números malogros, de maneiras a fazerem paralelos e comparações numéricas, históricas, proféticas, de maneiras a estipularem onde chegaram à conclusão que Jesus viria em 1844, no dia 22 de outubro. Só que este equívoco de calcular o acontecimento que daria em lugar à vinda de Cristo em poder e glória não aconteceu conforme se esperava. O equívoco, o mau entendimento na profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado, Miller entendeu que a purificação do santuário seria com a vinda de Cristo visível e audível. Só que isto não aconteceu. Verdadeiramente, o acontecimento seria concluíra com a purificação do santuário terrestre, onde Jesus sairia do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, mais uma vez trouxemos um tema, marcação de datas proféticas, o engano. Por que marcação de datas proféticas é o maior engano dos nossos últimos dias? 1844 gerou desapontamento e surgimento de várias denominações religiosas, várias incredulidades, e fortaleceu o ateísmo, dando ênfase a um não acontecimento promulgado por Miller e seus associados. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, Jesus mais uma vez aparece aos discípulos. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Sempre que nas Escrituras, na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, aparece um assunto repetido mais de 2, 3 vezes, é porque o assunto é de suma importância, é de suma autoridade e é de cunho dos segredos da divindade. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. 1844, tivemos um desapontamento com Miller e seus associados. Só que, na época de Ellen White, Carl G. Daniels e seus associados, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trouxeram mais uma outra data para a marcação da vinda de Cristo. Ellen White, em Eventos Finais, página 30 até 35, repreendeu Carl G. Daniels e seus associados por marcar datas para a vinda de Cristo. Vamos viajar um pouco em Atos capítulo 1, versículo 6 e 7, que diz o seguinte: os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que será restaurado o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Jesus deifica, Jesus glorifica, Jesus enaltece a autoridade do Pai como suprema e como
E como só o Pai tem autoridade, tem a chave para a vinda de Cristo e tem a ordem para a vinda de Cristo, só Ele sabe o dia e a hora. Depois de Miller, seus associados, Carlos G. Daniels sendo repreendido por Ellen White, em 2017 temos em Angola Luciano Caueto e seus associados recebendo profecias de datas de um ministério dos Estados Unidos da América chamado Ministério Livrinho, por meio de Jeff Pippinger, Tess Lambert e Paul Minder, onde começam dentro do seio dos leigos a pregoar datas pseudos proféticas, fazendo cálculos e paralelos proféticos com datas históricas e acontecimentos relevantes da história da humanidade, onde começaram a comparar número, cálculos e paralelos. Nós vemos que desde 2017 que o Luciano Caueto começou a pregar essas datas, usando Neves Livrinho, Paulo Conde, Carvalho Abides, Felipe Jordão, João Congo Visionário, Daniel Chissing, William Rubi e muitos outros como Fernando Samuel Geraldo. Desde 2017 até 2020, eles trouxeram, em 2020 tiveram o atrevimento de trazer a data que seria o fechamento da Porta da Graça para os adventistas. Só que não aconteceu. De 2017 até 2020, todas as datas que Luciano Caueto e seus associados apóstatas incoerentes e imprudentes, irreverentes, trouxeram, nenhuma delas se cumpriu. Nenhuma delas aconteceu. Não aceitaram repreensão, não aceitaram apelo, não aceitaram reprovação, ainda tiveram o atrevimento de dizer que é tempo de graça. E começaram a diabolizar a imagem daqueles que não aceitavam essas datas, como se fossem servos de Satanás, como se fossem sendo usados por anjos de demônios. De lá para cá, de 1844 até 2020, todas as datas que todos os pastores, ministros e obreiros e leigos trouxeram, nenhuma delas se cumpriu. Por isso o tema, marcação de datas proféticas, o engano. Então nós vemos em 2020, Jeff Pippinger e seus associados sendo impedidos, sendo advertidos pelo Estado norte-americano para nunca mais trouxerem profecias de datas. Logo, isto culminou no fracasso de muitos leigos, muitos obreiros, fraudulentos, incoerentes, como Luciano Caueto e seus associados, onde gerou um fracasso geral, um desânimo geral, que culminou num legado de fracasso e miséria. Este mesmo indivíduo deturpou a obra, aqui em Angola, deturpou o Ministério Leigo, deturpou a mensagem. Em vez de resolver os seus problemas com deturpação da mensagem, preferiu viajar no Brasil com uma viagem paga a preço gratuitamente oferecido por alguém que já está no segundo casamento. Por isso hoje trouxemos mais um tema, marcação de datas proféticas, o engano. Vamos ler mais um texto. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam a mente da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Mensagens Excluídas, volume 1, página 186. Marcar tempo ocasiona descrença, por isso hoje o mundo está incrédulo. Muitos consideram com aborrecimento o fracasso de marcar tempo. Sempre haverá movimentos fanáticos falsos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus, pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão o dia e a data para o cumprimento da profecia não cumprida. Satanás se agrada que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Mensagens Excluídas, volume 2, página 84. O tempo da volta do Messias não é conhecido. Muitos que se têm chamado adventistas do sétimo dia têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram uma data para a volta de Cristo e repetidos fracassos têm sido o resultado deles. Testemunhos Seletos, volume 1, página 504.
Então, nós vemos o fracasso de Miller e seus associados, nós vemos os fracassos de Carlos G. Daniels e seus associados sendo repreendidos por Ellen White. Também vemos o fracasso de Jeff Pipinger e seus associados. Vemos o fracasso de Luciano Caueto e seus associados. Hoje por hoje, neste ano de 2024, aparecem indivíduos, pastores, leigos. Uns dizem que Jesus virá em 2027, outros sendo atrevidos e irreverentes ao ponto de reprovar e dizer que aqueles que não aceitam que Jesus virá nessas datas são servos de Satanás. Um tal de Evaldo Pereira, atrevido, incoerente, que nem sequer vive a verdade presente, teve o atrevimento de promulgar datas que Jesus virá em 2031. Agora eu pergunto, como é que um indivíduo que tem problemas sérios com princípios básicos da verdade presente, tem problemas sérios com princípios básicos de honestidade, beneficência social, cumprimento da missão profética, da obra médico-missionária, onde ele, para viver, tem que abrir um consultório e cobrar por tratamentos. Um indivíduo desse que vende a mensagem de saúde, qual é anjo, qual é o espírito, qual é o demônio que lhe deu essa inspiração de que Jesus virá em 2031? Honestamente, Satanás é que está a inspirar esses indivíduos. Satanás sabe que pessoas que têm pecados ocultos e acariciados que destituiriam-lhes de herdar a vida eterna, tem que distrair-lhes com datas e ansiedade pelo futuro. Continuação. Marcação de datas proféticas. O engano. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem de tempo. Mensagens excluídas, volume 1, página 188. Nossa mensagem não é de marcar tempo. Não pertencemos à classe de pessoas que definem o tempo que decorrerá antes da segunda vinda do Messias, com poder e grande glória. Alguns marcam certo tempo e quando esse tempo passou, seu coração e espírito presunçoso não aceitou a repreensão. E eles têm marcado diversas outras datas, números malogros e sucessivos caracterizam-os, porém, como falsos profetas. Fundamentos da Educação Cristã, página 335. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo da vinda de Cristo ou a sua data da vinda, da sua segunda vinda. Review and the Herald, 22 de março de 1892. Muitos desses indivíduos que têm estado a marcar datas para a vinda de Cristo, eles legalizam o divórcio e o novo casamento, ensinam isso nos ministérios, nos leigos como se fossem normal, ensinam que é normal comer carne, ensinam que é normal casar pela segunda vez, ensinam muitas outras heresias que têm estado a levar muitos à perdição. Cuidado, fiquem atentos com esses indivíduos. São fanáticos, são desequilibrados, são os mais desorientados na história do adventismo. Todo indivíduo que marca data profética para a vinda de Cristo, todo indivíduo que diz que você pode casar pela segunda vez, todo indivíduo que diz que você pode comer carne, é o pior mensageiro, o pior servo, é o pior obreiro e pregador que você pode ouvir em nossos dias. Marcação de datas proféticas, o engano. Mais uma vez, o engano tem estado a se multiplicar por meio de indivíduos não consagrados, por meio de indivíduos desorientados, por meio de indivíduos gananciosos, onde o Luciano Caueto teve o atrevimento e a coragem de receber até as ofertas de computadores e dinheiro de Jeff Pipinger, onde dividiram todos eles e seus associados, cada um com os seus tablets e computadores, e materiais de maneiras a propagar essas datas pseudos proféticas, onde propagaram o engano, levaram muitos ao fanatismo e à apostasia. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Aqui fica registrado mais uma vez marcação de datas proféticas, o engano. Salvação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lhe entenda.